Enquanto não chegam perguntas, gente, essa coisa da fé é muito importante porque ela preenche aquilo que eu falei do vazio da vida, né? Do propósito da vida. Quando eu acredito nesse Deus, olha, e isso eu vou falar com vocês, independe de ser verdade ou não ser, sabe? Essa ideia da fé profunda, dessa ligação com o divino, mesmo que um dia a gente morra e entenda que não é nada daquilo, né? Ou que morra e não aconteça nada, né? Acabou tudo, como muita gente acredita, vale a pena, porque se isso for uma ilusão, né? E eu repito, eu profundamente acredito que não seja. Se isso for uma ilusão, vai ter valido a pena, porque qualquer coisa, né? Naquela ideia da formiga, qualquer coisa pode ser uma ilusão, né? Se eu não sei mesmo nada, com certeza de nada, o que importa é o que eu acredito. É a direção boa que eu sinto, né, profundamente, que direciona a minha vida, né? Então imagina que nesse aspecto, para nós ainda tão limitados, Deus vai funcionar como um catalisador que pode sair da reação. Eu vivi uma vida melhor, eu vivi uma vida com propósito, eu ajudei o mundo a ficar melhor, então tá ótimo, eu não preciso de pagamento no céu, né? Eu não preciso de colheitas no futuro do que vai ser bom. Já está bom lidar com a vida, acreditar na existência, acreditar na humanidade, já está bom. Então, tudo mais que vier é lucro, né? Bom, a Josiane está perguntando por que a depressão ocorre mesmo quando acreditamos em Deus. Olha, depressão é um negócio complexo, sabe? Porque a depressão tem componentes bioquímicos, né, hormonais. A depressão tem componentes espirituais, tem componentes emocionais. Mas, em grande parte das depressões, existe uma postura que a gente chama de birra com a vida. Não quer dizer que todo mundo que tem depressão tem birra com a vida, porque pode ter depressão até medicamentosa mesmo. Mas o que é birra com a vida? Nós todos, mas eu vou falar de mim. Eu sou um ser orgulhoso, sou um ser egoísta, que gostaria que a vida fosse do jeito que eu gostaria. Que a minha vontade coincidisse com a vontade de Deus, ou melhor, que a vontade de Deus coincidisse com a minha, né? Então, quando eu estou numa situação em que as coisas não acontecem como eu gostaria, que as pessoas não me tratam como eu gostaria, intimamente, muitas vezes sem consciência, eu escolho a postura de então não quero viver. Então, mesmo que tenha fé, mesmo que tenha essa fé, essa coisa começa a minar por dentro, né? Não sou eu que preciso mudar, as coisas precisariam mudar para que eu vivesse, para que tivesse alegria de viver. Não sou eu que vou buscar a alegria de viver ou mudar a minha postura, sabe? Então, muitas vezes acontece esse processo de... eu gosto de dar um exemplo, né? Isso no meu consultório eu gosto muito de dar esse exemplo. É um exemplo masculino, mas que comigo aconteceu, né? As turmas antigamente, os meninos na rua, né? Os coleguinhas iam jogar bola. Então sempre fica assim, ou o dono da bola, ou o melhor do time, escolhia os jogadores que iam jogar. E normalmente sobrava alguém, né? O pior ia para o gol. E aí, vamos imaginar que eu fosse jogar bola com meus amigos e alguém chegasse para mim e falasse assim, Arnaldo, tudo bem, já escolhemos o time, você vai para o gol. Aí eu falo, não, no gol não quero, eu quero jogar de atacante. Ah, mas você é muito ruim, você tem que ir para o gol. Olha só, essa é uma frustração da minha vontade. Como é que eu posso reagir, né? Eu criança. Eu podia ficar chateado, magoado, falar, então
também não quero jogar não, não quero nunca mais, não vou jogar, não vou sair de casa, a vida é muito ruim, né? Eu podia pensar assim, esse pessoal acha que eu sou ruim, eu vou achar uma turma pior do que eu ainda e vou ser o rei nessa turma, né? É uma estratégia. Eu podia pensar assim, nossa, será que eu sou ruim mesmo? Então deixa eu tentar aprender. Aí eu vou treinar, né? Eu vou entrar para uma escolinha, eu vou treinar sozinho, né? Para que eu me capacite. Ou eu ainda podia negociar, falar, não, então peraí, vamos fazer um negócio. A cada 10 minutos a gente troca, né? Ou o primeiro que cansar vai para o gol e eu... Entende? Tem um monte de formas de lidar com a vida. A depressão é essa forma que eu escolho de me ressentir, retirar desse processo, né? E não encontrar, não entender que essas coisas acontecem e que se eu usar bem vão ser para o meu crescimento. Tá? Repito, não são todas as depressões, mas é comum existir isso nesse processo. Najib generosa, dizendo que a exposição foi tão clara que não tive dúvida, só um gostinho de quero mais. O que mais, gente? Ou vocês não entenderam nada, ou foi muito claro, ou ninguém tem dúvida. Como é que é? É, é. Ele está dizendo que as pessoas estão pensando como a Najib. Você quer falar? Deixa eu levar o microfone para você aqui. Derrubar as coisas aqui, né? E como que a gente diferenciasse, por exemplo, que muitas vezes a gente se encontra em situações assim, determinadas situações na vida, que você assim, enfrenta pessoas. Como diferenciar entre ser pacífico e não ser pastel, não estar na pasmaceira? Eu não vou reagir porque eu quero tomar uma outra atitude, mas tem determinadas situações na vida que você tem que reagir, que você tem que brigar, assim, entre aspas, né? Como é que como que eu vou diferenciar essas situações? É uma pergunta muito interessante. É difícil, né? Muitas vezes é difícil. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente deve sempre tentar optar em combater o bom combate. Lutar a favor, sempre que possível, ao invés de lutar contra. Né? A gente tem muito essa postura reativa de lutar contra. Às vezes eu não estou lutando a favor de nada, eu estou lutando contra. Né? E quando eu entro na pilha, né, nós estamos vivendo um momento político complicado. E tem muitas pessoas muito tristes, contaminadas. Né? Eu tenho pacientes falando em suicídio. Né? Brigando com a vida, brigando com Deus. Porque não foi o resultado do primeiro turno não foi o que a pessoa achou que devia ser. Então, como é que eu vou equilibrar passividade e atividade? Tentando não me contaminar, tentando não me perder, não é? Fazendo o que for preciso, o que for necessário, mas entendendo que o resultado, gente, isso é muito importante. O resultado nunca nos pertence. A gente pode planejar, imaginar, fazer o que for, o resultado sempre vai pertencer a Deus. E se eu me coloco dessa forma, eu vou lutar, eu vou me esforçar pelos meus objetivos, pelas coisas que eu acredito, mas eu vou ter essa dimensão de entender até onde deve ir meu esforço, até onde esse meu esforço é muito mais do ego, de querer que as coisas aconteçam do jeito que eu quero, de forçar a barra para que as coisas aconteçam, do que estar lutando realmente um bom combate, né? Para construir. E também, né, nessa questão aí nossa que eu falei da polarização, é muito importante respeitar o outro, respeitar o livre-arbítrio, né? Porque assim, eu vejo uma determinada coisa com uma clareza maravilhosa, né? O outro vê a mesma coisa também com uma clareza maravilhosa,
de outro ponto de vista. E se a gente colocar pessoas para discutirem sobre isso, né, pessoas inteligentes, cultas, elas vão ficar a noite inteira discutindo. E cada uma querendo provar para a outra que tem razão. Então, diante de situações assim, né, desses desafios da vida, é fazer a nossa parte, mas entender que a vida é muito, muito, muito mais séria, muito mais profunda que qualquer minutinho da nossa existência. Né? Quando eu me apego, e isso é outra coisa, né? É uma característica do ego, eu me apego, é a minha família, é a minha pátria, é sei lá o quê, né? É o meu time, eu expando o meu ego, né? Eu não paro aqui, eu estou ali, eu estou representado ali, e aí eu tenho que defender, eu tenho que atacar, porque atacaram uma coisa que eu acredito. Né? Então não é assim. Né? É tentar não se perder nesse mar aí de emoções, nesse mar de egos, defendendo coisas que não são tão importantes nesse sentido de verticalidade que eu estou falando. Né? No sentido da horizontalidade, é claro que tem importância. Mas a vida é muito mais do que isso. A gente não pode se esquecer que nós somos espíritos imortais, né? E é bom poder falar isso aqui na associação. Gente, a gente já teve de todos os lados. A gente já foi de todas as raças, de todos os credos, não é? Possivelmente a gente já matou em nome de Deus, do Deus que o ego da gente acreditava. Não é? Nós já segregamos, nós já escravizamos, nós já machucamos pessoas. E já vestimos um monte de camisas diferentes. Nós somos os mesmos. Né? É isso que o Espiritismo pede, né? Que a espiritualidade orienta. Vamos buscar essa verticalidade, vamos esquecer dessa temporalidade, dessa existência levada tão a sério, que nos faz nos perder de novo, de novo e de novo. Uma vez eu assisti uma palestra que eu achei muito interessante o que o palestrante falou. Ele falou assim: vocês sabem por que vocês são espíritas? Aí o pessoal, já. Ele falou: olha, porque nós já passamos por todas as religiões e nenhuma deu conta da gente ainda. Então vamos ver se dessa vez os espíritos desenhando a gente aprende. Né? Então espírita que odeia, espírita que não entende o outro, espírita que julga, espírita que condena, está precisando melhorar isso. Né? E a vida está dando de presente para a gente essa nova oportunidade de nos tratarmos como irmãos, de respeitar os pontos de vista, de respeitar as diferenças, de amar. Né? Vocês lembram quando a gente estava falando que assim, amar quando a coisa é fácil, quando a coisa está acontecendo legal, ser bom quando está tudo bom, é muito fácil. Amar o inimigo, amar o adversário, enxergar por trás de qualquer ideologia ou de qualquer pensamento um ser humano que quer o bem também, né? Assim, vocês acham que alguém do lado A, do lado B, do lado C está querendo mal, conscientemente querendo o mal? Né? Tem alguns que sim, talvez, né? Principalmente no plano espiritual. Mas esses que querem o mal são ainda ignorantes. Né? Chutaram o balde muitas vezes. Isso é interessante também. O que acontece muito em reunião mediúnica, gente, quando a gente vai lidar com espíritos mais endurecidos? Os mais endurecidos, normalmente, já tentaram ser bons. Já foram maus, né? Já se perderam muitas vezes. E aí acontece uma encarnação, uma existência, em que a pessoa resolve ser legal, resolve ser honesta, resolve ter valores, e vai tudo bem. Até que ele é frustrado. Não é? Quando vem a colheita, e aí o Dr. Jaider fala muito isso, né? Que assim, a gente tem o livre-arbítrio para plantar e não adianta querer depois arguir ou falar do livre-arbítrio na hora de colher. Né? Então, quando eu resolvi ser bonzinho, ótimo, né, para mim.
e para o mundo em volta de mim. Mas quando vêm as colheitas, aí eu perco, né? Apesar de eu ser bom, acontece uma catástrofe. Apesar de eu ser bom, eu perco minha família. Aí é como se eu virasse para o mundo e falasse assim: ah, eu tentei, tá vendo? Eu tentei. Olha o que vocês fizeram comigo. Agora vocês vão ver quem eu sou. Né? Então, é não entrar nessa pilha. Né? A reforma é de cada um. A salvação é de cada um. O nosso dever, nosso compromisso, né? E o nosso fim, a Joana de Ângeles fala isso, o Emmanuel também, a única inexorabilidade que nós temos é a perfeição. Nós vamos ter que ser perfeito um dia. O tanto de dor e o tanto de tempo que a gente gastar nesse processo vai depender da gente. Então, a hora é agora. Né? A hora dessa mudança, a hora de desenvolver fraternidade, de diminuir essas diferenças, de acolher, de nos acolher, de parar de julgar o outro e de parar de nos julgar, é agora. Tá? A Josiane dizendo que minha irmã hoje me disse que sentiu algo como espírito obsessor na minha mãe, que está adoecida, e perguntou o que ela pode fazer para mudar. Eu apenas disse orar. Bom, nós espíritas acreditamos mesmo nisso, né? Na influência dos espíritos, o Kardec nos orienta que ela é muito maior do que a gente pensa, e é o tempo inteiro. Agora, como é que eu vou fazer com essa influência? Quem me influencia? E me influencia com quem eu sintonizo. Não é? É como se a gente fosse uma televisão que tivesse lá, sei lá, milhares de canais. Qual que eu vou assistir? É o canal com o qual eu me sintonizo. Então, a primeira coisa, né, de uma pessoa que está se sentindo atacada, que está sentindo influência, é tentar mudar o seu astral, né? Mudar a sintonia nesse ambiente que ela está vivendo. As pessoas de fora podem e devem fazer isso também, né, que quiserem ajudar. E aí o culto no lar é muito importante, né? O passe, a água fluidificada, que são as terapêuticas espíritas normalmente indicadas, né? E se a pessoa acreditar, levá-la mesmo a um centro espírita ou a uma igreja, alguma coisa da religião que ela acredite, porque é a mudança de padrão. Né? No espiritismo a gente trabalha com desobsessão, que é o quê? Afastar esses espíritos, mas não é afastar de retirar, né? É afastar de esclarecer, é afastar de ajudar os dois lados, né? A gente não toma partido. Uma pessoa é obsediada e o outro é obsessor. É um processo, né? Não existe obsessão de um lado só. É uma ligação entre esses dois seres que precisam ser escutados e que esses laços precisam ser afrouxados e transformados, né? É assim que a gente trata. É algo para fazer, Josiane? É o que eu falei agora, né? São esses passos aí. Como é que está, Martim, de tempo? Tá. Nós ainda temos 10 minutos. Vou tomar uma água aqui enquanto isso. Enquanto isso,
eu vou falar de uma outra coisa que eu acho interessante, né? Que não tem muito a ver com esse tema, mas tem a ver com as coisas que a gente está conversando aqui, que é sobre o eu grande e o eu pequeno. Vamos imaginar que existissem dois Arnaldos. Um Arnaldo maior, que é o Arnaldo que sabe tudo, é o Arnaldo perfeito, é o Arnaldo que tem a resposta para tudo, o Arnaldo muito bom. Esse Arnaldo não existe, esse Arnaldo é um Arnaldo ideal, né? Ele existe lá no plano da minha mente. E existe um Arnaldo real, o Arnaldo encarnado, o Arnaldo que tenta fazer, viver, sobreviver. Vamos imaginar que esse Arnaldo ideal fosse como alguns pais, mães, né, que projetam no filho a realização de coisas que eles não deram conta de realizar. Então, vamos imaginar que assim, o Arnaldinho vai ser o meu representante na Terra, né? Todo mundo que olhar para o Arnaldinho vai pensar, puxa vida, o pai dele, né? Então, assim, eu vou ter orgulho do que o Arnaldo vai fazer, do que o Arnaldo vai, né? Das conquistas e tudo mais, porque é meu ego, né? É o meu filho, né? Então, esse Arnaldo da Terra é o meu filho, é o filho do meu ego, né? Desse Arnaldo vaidoso, orgulhoso, prepotente que tem por aí. Só que o Arnaldo da Terra não dá conta de ser nem um pedacinho do que o outro projetou para ele, porque é impossível, né? O outro é perfeito. Aí esse Arnaldo maior olha para o Arnaldo menor com aquela cara assim de que decepção, que vergonha, né? E o Arnaldo pequeno olha para aquele outro tão lindo, tão poderoso, tão perfeito, ou pensa, eu nunca vou dar conta mesmo de ser do jeito que ele queria, e eu desisto, né? Ou eu fico tentando agradar o tempo inteiro e me esforçar para ser o que o outro gostaria que eu fosse. Então, gente, esses dois são vítimas do orgulho, da vaidade. Um porque acha que é o perfeito, né? Que não enxerga, não se enxerga, né? Até de não existir. E o outro porque acha que tem que atender a expectativa daquele para ter valor, né? Então, como é que a gente faz para fazer as pazes com a gente nesses dois aspectos? Bom, o Arnaldo lá de cima vai ter que descer do salto e entender que ele não é. Não é? Assim, ser na teoria é muito fácil. Vem aqui, desce e vem ver como é que é, né? E o outro vai ter que sair dessa lama, desse chão, levantar, lá, vou fazer o que der conta, não tenho que atender a sua expectativa e vou tentar ser feliz e fazer o melhor que eu posso, né? Aí os dois juntos podem se dar a mão, um descendo desse pedestal e o outro se erguendo e destituindo esse pedestal onde colocou o outro, né? Então esse é um caminho, né? Esse também é um caminho de cura. Parar de julgar, né? De se julgar, de se condenar. Eu sempre digo para meus pacientes o seguinte, assim, você não é melhor do que você mesmo. Então para de querer ser melhor do que você, né? Você é você, com suas qualidades, com seus defeitos, e está ótimo, né? Qualquer mudança é a partir disso. É a partir de olhar para dentro, é a partir desse lugar em que você está, aí sim você pode melhorar em algumas coisas. Mas atender esse modelo de perfeição, né? Ou parental verdadeiro ou parental incutido, né? Não funciona. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. Tá bom?
Então tá, gente, eu agradeço a oportunidade, agradeço de coração a presença de vocês. Espero que mais que dúvidas, né, venham essa mensagem mesmo de esperança, de fé, de que a vida tem sentido, de que vale a pena viver. Que se a gente tiver essa humildade de entender que a gente está num processo, né, e que nós estamos aqui realmente para aprender, e é muito importante, para nos divertir nesse processo também. A vida é para ser feliz, a vida é para ser alegre, não é? Mesmo num campo de batalha, a gente não pode perder a fé, não pode perder a esperança, não pode perder o senso de humor, né? Por mais duras que sejam as circunstâncias. Não tem nada no mundo efetivamente que possa tirar nossa paz, nossa alegria, nossa fé, se a gente não abrir mão delas. Tá? Fiquem com Deus. Obrigado pela presença, obrigado pela oportunidade.